Estratégia de embalde marketing para contadores. Hoje você vai descobrir por que a maioria dos contadores produzem conteúdo, gastam energia em rede social e não conseguem ter um único cliente através desses conteúdos produzidos. A única coisa que ele vê são os amigos, a família comentando e muitas das vezes nem sequer a sua família comenta. Eu sei quanto é triste, eu sei o quanto que é frustrante passar por esse tipo de situação, mas se você quer entender o porquê que isso acontece, vem comigo aqui até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar o principal erro que todos cometem na hora de desenvolver um conteúdo. Então, simbora para nossa aula. Então aqui, galera, eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte, tá? Quando eu penso em uma estratégia de embalde marketing, o que acontece? A primeira coisa que eu tenho que definir é a narrativa da minha estratégia. Ou seja, qual é a comunicação que eu vou utilizar, para quem eu vou usar essa comunicação, qual é os benefícios que eu vou utilizar para esse ICP, para esse cliente que eu defini. Eu preciso ter tudo isso definido antes de pensar em conteúdo. E aí o que a galera faz normalmente? Começa pelo conteúdo e não pensa na narrativa que ele vai estar usando para poder comunicar todo esse conteúdo, tá? Então dentro da narrativa a gente tem o público-alvo, nós temos os diferenciais, nós temos a copy que vai ser utilizada, nós temos uma série de informações que vão ser acumuladas para que através disso você consiga ter uma comunicação que vá gerar resultado. Então a primeira coisa que eu tenho que definir é a minha narrativa. E cara, diferencial, isso daqui é um negócio que toda vez que eu pergunto para um contador qual é o diferencial, ele trava na hora para poder responder. Então, quando você escolhe um nicho, cara, você ter um diferencial se torna muito mais fácil, se torna muito mais simplificado. A tua cabeça vai conseguir pensar muito mais estratégica para conseguir chegar aqui no resultado. Então, por isso que a narrativa, ela tá onde? Ela tá aqui em cima. Em primeiro lugar, em primeira instância, é aqui que você tem que definir qual é a sua forma, qual é a sua estratégia. Então, primeiro eu começo definindo qual é a narrativa, porque dentro da narrativa foi o que eu falei. Eu tenho que ter um público-alvo, ou seja, qual é o meu nicho. Eu tenho que ter o diferencial para esse nicho. Eu tenho que pensar em como que eu vou fazer todo o trabalho de copy, né? Como é que vai ser a comunicação da marca, como que eu quero me posicionar diante do mercado. Então, existem esses elementos que começam aqui no topo, né? Que é a narrativa. É todo o lastro de comunicação que você vai usar. Depois que você definiu a narrativa, aí sim a gente começa a pensar o quê? Em canais de produção de conteúdo. Então, os canais de produção de conteúdo são o Instagram, nós temos, por exemplo, o Facebook, nós temos, por exemplo, o YouTube, temos também o blog. Então, esses são alguns dos canais de conteúdo que a gente tem para poder gerar resultado através do nosso negócio. Então, primeiro eu olho a narrativa, depois eu olho os canais de produção de conteúdo para poder entender o quê? Que cada canal tem uma estratégia específica. Então, quando eu tenho isso aqui desenhado, aplicar a estratégia dentro do canal se torna muito mais simplificado, porque eu já tenho aqui uma comunicação envolvente e bem definida. E aí, a partir disso, a gente já consegue explorar melhor as possibilidades de resultado. Então, o primeiro ponto é, a maioria não tem uma narrativa definida, não sentou para poder entender qual era o diferencial, as fraquezas, as ameaças, uma análise SWOT básica a maioria não tem. E aí, segundo ponto, canais de produção de conteúdo. A galera hoje parece que só existe uma palavra na cabeça chamada Instagram. Só que o mundo de resultados na contabilidade, o Instagram, ele é apenas uma fatia dentro de um bolo todo de performance que você precisa construir. E o Instagram, ao meu ver, tá? Ao meu ver, o Instagram, ele tem algumas características como uma demanda criativa. Os contadores, em sua maioria, eles não são perfis criativos que gostam de ficar influenciando e humanizando marca. Normalmente, contador quer ser contador.
ou no máximo empresário contábil. Ele não quer ser o quê? O influencer. E aí quando você não tem um influencer para poder trabalhar o Instagram, você dificulta muito o trabalho. Diferente, por exemplo, do YouTube, onde o conteúdo ele é muito mais educativo. Eu não tenho que me preocupar com uma série de detalhes que no Instagram eu preciso. Aqui no Instagram eu tenho que me preocupar com a minha roupa, com a minha imagem, eu tenho que me preocupar com vários detalhes que, por exemplo, no YouTube é muito mais simplificado. Eu gasto muito menos energia como produtor de conteúdo ensinando no YouTube. O Instagram, no meu caso, eu acho muito mais desgastante. E acredito que hoje, né, eu me considero uma pessoa com perfil de criatividade e, obviamente, de humanização de marca, né? À toa que eu tô aqui produzindo conteúdo para você. Mas, mesmo assim, galera, eu não me considero um cara bom de utilizar o Instagram. Eu ainda preciso gastar um dinheiro para alguém vir e me assessorar para usar o Instagram de uma forma mais profissional. Então, por isso que, na minha visão, o Instagram ele é um excelente canal, porque a barreira de entrada é muito baixa, ou seja, começar é muito fácil, mas o canal que mais gera resultado hoje em produção de conteúdo, ele se chama YouTube. E também, cara, em conjunto aqui também temos o blog, porque aqui já entra uma outra camada, que é entender o estágio do funil de cada canal. Então, por isso que, cara, se você não tem esse conhecimento por completo, não adianta você querer ter resultado com rede social e com produção de conteúdo. Eu tenho que entender o estágio do funil de cada canal, né? Então o Instagram, ele é totalmente topo de funil, enquanto o blog, ele é um meio para fundo de funil. O YouTube, ele também é meio para fundo de funil. E o Facebook é a mesma coisa do Instagram, totalmente topo de funil, tá? Basicamente, para quem não sabe o que significa as etapas do funil, quando a gente fala em funil de marketing, quem está no topo do funil, né, é o cara que está pesquisando como abrir uma padaria. Esse cara ainda está longe de precisar abrir um negócio. Nós temos o meio do funil, que é o cara que está pesquisando, por exemplo, como regularizar a minha padaria. Ele já tem consciência do plano de negócio. Quando eu penso em regularização, normalmente o empresário que está pensando em regularização é o cara que está ou já com o negócio aberto ou na cara do gol para poder abrir o negócio. Então ele já está ali pesquisando algo mais técnico de contabilidade. E o fundo do funil é aquela pesquisa específica de contabilidade em São Paulo, contabilidade no Rio de Janeiro, ou o cara que está pesquisando abertura de empresa. Isso é o fundo do funil. É um cara que está pronto para comprar. O meio do funil, ele tá pronto, mas nem tanto, e normalmente o topo do funil ele nem sabe o que tá precisando de você. Então é mais ou menos esse o cenário. E aí, uma vez que eu não entendo qual é o tipo de funil, qual é o estágio do funil que o meu canal permite trabalhar, eu não vou conseguir fazer o quê? Com que esse conteúdo seja entregue de fato. Se eu tentar postar um conteúdo topo de funil aqui no blog, no YouTube, vai dar ruim. Se eu quiser postar um conteúdo fundo de funil aqui no Facebook e no Instagram, também não vai funcionar. Então, por isso, galera, que pode parecer até muito simples isso que eu escrevi aqui para vocês, mas é um erro que 99% dos contadores está cometendo. De verdade, são poucos contadores, poucos negócios que eu vejo que tem essa estratégia aqui muito bem desenhada, muito bem amarrada. Espero que tenha contribuído, que tenha feito sentido esse vídeo. Já deixa esse like aqui para dar aquela força no canal, já se inscreve aqui para poder receber os novos conteúdos. Eu te vejo no próximo vídeo.